Este programa é livre para todos os públicos. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus
Estamos de volta aqui com Mulher em Ação. Desejo a você um ótimo dia. E vou falar uma palavra aqui na Bíblia. A palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou lendo esse versículo porque eu estou com duas convidadas aqui. A primeira convidada é a conselheira Sabrina Thomas. Ela é conselheira de mulheres e ela vai estar falando sobre corpo, alma e espírito, que envolve esse tema. E a segunda convidada é a nossa chefe Bianca, que ela vai estar nos ensinando a como ter uma alimentação saudável dentro da sua casa. Vai estar ensinando como fazer essa alimentação de uma maneira que não atrapalhe o seu dia a dia. Principalmente você, mulher, que trabalha fora, como eu, como elas também, né? Então, vocês fiquem ligados aí e podem perguntar, compartilhem, façam os seus comentários e nós estaremos aqui à sua disposição. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah.
Continua aí, ó, compartilhando, comentando. Precisamos da sua ajuda aqui. Quero fazer um agradecimento, tá, com a direção geral BMC, Shalom, Herbert Ricardo e Adesílio Andrade. Também quero estar agradecendo o Shopping Centro, a Saia Bela, a Casa da Bíblia. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que ela vai estar falando sobre corpo, alma e espírito, que tem um nome chamado tricotomia. Né? A Bíblia já fala sobre isso, sobre o corpo, alma e espírito. Se você cuidar do corpo e o espírito não estiver legal, o corpo perece e a alma também. E vice-versa. Tem que cuidar dos três em conjunto, para você estar linda, maravilhosa, bonita. E aqui está a Sabrina Tomás, a nossa conselheira, a nossa convidada de hoje, que ela vai estar falando sobre esse assunto. Sabrina. Prazer estar aqui com vocês. Um excelente dia, graça e paz a todos. Esse é um assunto bastante complexo para muitas pessoas, mas também é fácil de entender quando a gente separa as partes, né? Falando de um todo, parece muito difícil, mas quando você separa, você consegue ver que não é tudo isso, não. E sim, realmente, esse termo tricotomia, ele resume como Deus nos criou, como Deus nos formou. Né? Nós somos uma alma que habita num corpo, né? E muitas vezes a gente se atenta muito à saúde do corpo. É importante? Sim, é importante. Mas nós temos também as outras duas faces, né? De quem nós somos, que é o espírito e a alma. O que é o corpo, propriamente dito? É essa matéria que nós tocamos, né? É quem eu me vejo no espelho, é com quem eu me deparo todos os dias. A alma, quando falamos da alma, é a área que está em nós que lida com as nossas emoções, os nossos comportamentos. Aquilo que nós pensamos habita na nossa alma também. Então, quando se fala de alma, logo, algumas vezes as pessoas pensam em algo místico, né, que flutua. E não, na verdade está muito relacionado com as nossas decisões. Quando se fala do espírito, o espírito é algo fascinante, porque não é palpável, né? E o espírito é aquilo que Deus soprou em nós. Quando ele criou o homem e a mulher, ao final dessa criação, Deus sopra na narina, né, do homem e da mulher, o espírito, o fôlego de vida, que é a nossa conexão, é onde existe a conexão do homem com aquele que criou, Deus. Então, são essas três facetas aí que têm que ser muito bem trabalhadas. Você está com um trabalho que você vai estar fazendo um workshop, né? Sim. Falando sobre isso, né? Que chama Ser Absoluto. Isso. E aqui eu estou com um cartaz pequenininho aqui. Eu gostaria que você começasse esse assunto falando sobre medo, sobre ansiedade e autoestima. Até mesmo porque você, comentando comigo ali fora, você disse que passou por uma situação e através dessa situação difícil que você passou, Deus trouxe isso nas tuas mãos para você poder ajudar as pessoas. Sim, eu vivi uma experiência um tanto quanto difícil para essas três dimensões, né, na minha vida. Eu tive a perda da minha filha, que se chamava Larissa. Ela tinha 5 anos quando faleceu, vão fazer 3 anos agora. E foi um desafio muito grande conseguir equilibrar de novo, né, as três facetas que nós temos na vida, porque é muito difícil, é desafiador realmente. E quando eu vivi esse processo, eu vi o meu corpo sofrendo, porque eu não me alimentava, eu não tinha prazer em me alimentar, eu não tinha prazer em cuidar de mim, porque o meu emocional estava afetado, né, muito afetado. Então, assim, eu tive um ganho de peso muito grande que, obviamente, para toda mulher, mexe muito com a autoestima. Mas isso não foi o que mais foi difícil para mim. Para mim, foi muito difícil lidar com a minha alma, porque eu não via razões de continuar vivendo. Então, eu perdia satisfação, prazer nas coisas.
E isso afetou o quê? Os meus pensamentos, as minhas decisões, porque quando você se encontra numa situação assim, é muito natural você não ter a capacidade lógica de raciocínio. Então, as pessoas falam com você, você tem dificuldade de entender o que elas estão falando, porque a sua atenção foi prejudicada. Você tem dificuldade de se manter firme, de não chorar o tempo todo, porque a sua emoção está abalada, né? Uma perda difícil. Então, o campo das emoções aí foi muito difícil para mim. Eu tive medo. Tive medo de não conseguir continuar a minha vida, porque até então eu só tive ela como filha, então as minhas ocupações eram todas voltadas para ela. E agora eu já não tinha mais isso. E aí entra um outro problema, a identidade. Porque até aquele momento eu deixei de ser Sabrina. Eu comecei a ser a mãe da Larissa. Então, quando a Larissa não estava mais, eu me peguei assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Quem sou eu, né? Eu me senti muito perdida. E hoje muitas mulheres se encontram assim. Seja por uma perda, seja às vezes por um desequilíbrio nas áreas das emoções. E o meu espírito também ficou afetado, porque o ser humano, ele tem a tendência de culpar alguém. Por qualquer coisa que aconteça, sempre tem que ter um culpado, né? E a minha pessoa escolhida para levar essa culpa foi Deus. Então, quando eu comecei a culpar a Deus, eu me desconectei dele. E aí eu me afastei um pouco, né? E isso também foi muito difícil, porque como pode alguém criado por Deus não querer se conectar com ele? Então, eu não tinha condições disso se manter assim. Eu precisei novamente me aproximar de Deus, me reconectar com ele, para perder esse medo, para ter a minha identidade de volta e as minhas emoções controladas. E quando isso começou realmente a acontecer na minha vida, essa reconexão com Deus, eu comecei a encontrar de novo satisfação nas coisas, alegria, comecei a conseguir voltar a viver. E qual foi o dispositivo para você cair a ficha, tipo, deu aquele link assim? O que fez você se reerguer? Porque partiu de alguma coisa você ouviu, alguma coisa você viu, para você se reerguer. Porque ninguém se ergue do nada. Exatamente. Não é verdade? Qual foi a motivação? Olha, esse livro, ele é milenar e poderoso. Então, quando eu me vi olhando para a Bíblia, e para mim, era papel e tinta, letras, eu perdi a razão. Quando eu me reconectei com Deus, porque eu disse assim, bom, se com Deus está muito difícil assim, sem Ele é impossível. Sozinha eu não vou conseguir. Então, eu comecei a voltar e me reconectar com Deus. E aí eu encontrei na Bíblia, em trechos específicos, uma força tão grande, porque todas as vezes que eu lia a Bíblia, que eu buscava essa orientação, e Deus falava no meu espírito, né? Eu sentia na minha alma uma força muito grande de continuar. E esse é o grande lance para todos nós. Eu sempre digo para toda mulher assim, qualquer problema que você esteja enfrentando, qualquer que seja o desafio, a grande sacada é você buscar orientação no lugar certo. Porque a nossa tendência é se apoiar em alguma coisa. Mas quando você se apoia naquilo que não tem força suficiente, que não vai te sustentar, você cai de novo. E para se levantar é muito mais difícil. Então, quando eu comecei a encontrar na Bíblia, nas orientações de Deus, força, eu falei, poxa, é aqui. Né? E aí eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E aí eu comecei a ter força novamente, comecei a sentir a alegria em algumas coisas que eu já não tinha. E comecei a ter prazer em me relacionar de novo com as pessoas. Né? E aí eu comecei a entender que Deus não era culpado de nada. Tudo existe um propósito. E esse livro aqui,
Não sei se você já teve o privilégio de ler. Uma Vida com Propósitos. Essa literatura, ela é baseada também na Bíblia, mas o autor desse livro, ele fala com muita propriedade, trazendo também conceitos da psicologia sobre o nosso comportamento, sobre o porquê nós existimos. E aí foi o link, sabe? Aquela chave que virou internamente dentro de mim, porque eu comecei a parar para pensar, falei, não, peraí, até aqui já aconteceu tantas coisas na minha vida, o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu ainda estou viva? Qual é o objetivo de Deus através de mim? Então, quando eu comecei a buscar respostas como essas, eu comecei a realmente me levantar de novo. E foi aí que surgiu o grande sonho, até então era apenas um sonho, o ser absoluto, e o trabalho de um modo mais intenso, direto com as mulheres. Isso é muito bom. Você tem alguma frase que encaixa nesse medo, ansiedade e autoestima? Você tem alguma frase de efeito? Olha, a grande frase de efeito para combater medo, autoestima baixa, né? Porque a gente fala que a distorção da imagem que nós temos é simplesmente a autoconfiança. Autoconfiança e autoconhecimento são essenciais para você lidar com isso. E para você ter esse autoconhecimento, você tem que buscar isso, você tem que buscar essa ajuda na palavra de Deus? Sim, também. A palavra de Deus, ela é sempre o que vai nos nortear, porque é a orientação, é um manual. Então, imagine você como um celular, por exemplo. Vamos exemplificar aqui. Você é um aparelho de celular. Tudo que você quer saber sobre ele, qual é o local mais indicado para procurar? O manual. Né? E assim nós somos. Se Deus me criou, eu tenho que entender o que Deus pensa a meu respeito, eu tenho que entender o que Ele planejou para mim e como eu devo seguir até chegar no objetivo, né? Que nós chamamos isso de propósito. Para você entender o seu propósito de vida, você tem que sim seguir as orientações de Deus, buscar entender em Deus aquilo que Ele sonhou, né? Para o que Ele te criou, mas também você precisa olhar para dentro de si mesmo. E isso é um desafio grande nessa geração que a gente vive, conectado com uma série de coisas ao mesmo tempo e que se esquece de olhar para si mesmo. Sabe aquelas pequenas pausas, a meditação realmente que muitas vezes não é feita? E isso é essencial para o autoconhecimento. E aí, quando você se autoconhece pela perspectiva de Deus e pelo que você realmente é, você conhece a sua identidade, fica muito mais fácil de você lidar com seus desafios, com os medos, ansiedades e tudo mais. E aí? Nós vamos para os comerciais agora, tá? E daqui a pouco a gente volta, não saia daí, fica ligadinho. Fazem perguntas, tá, pessoal? Sim. Que ela tá aqui para responder todas elas. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,
que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim. Com mais de 20 anos no mercado, a Casa da Bíblia trabalha com aluguel e venda de meia beca para congressos, conjuntos e igrejas. Oferecemos 8 modelos diferentes no tamanho único e em cores variadas. Para nos conhecer melhor, venha até a nossa loja na Rua Siqueira Campos, número 93, em frente ao Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos. Ligue ou envie sua mensagem pelo WhatsApp 12 99601 4848. Casa da Bíblia, a serviço do Reino de Deus. Atenção! Os 10 primeiros clientes que ligarem terão desconto especial na locação ou venda. As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes, além de contar com uma enorme variedade de saladas e pratos vegetarianos. Nós tentamos não usar muito temperos industrializados e pouco sal para a galera aí ter mais saúde e viver melhor, né? Poder trabalhar depois o dia inteiro. E além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias. E almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Bom, estamos de volta aqui com a Sabrina Tomás. Nós vamos continuar com o nosso assunto aqui, corpo, alma e espírito. E vamos falar sobre nutrição comportamental agora. Né? Ah, que legal. Bom, nutrição comportamental é fazer a junção disso, né? De você utilizar a sua alma em benefício do seu corpo. Porque muitas vezes a gente lida com o alimento, com as refeições, como algo assim, simplesmente necessário e fútil. E não é, né? Se eu tenho os alimentos à minha disposição, não é só porque eu preciso deles, mas eles são meus aliados também. E eu, nesse processo, né, da perda da minha filha, como eu falei anteriormente, eu tive muitas disfunções. E aí, eu fui descobrindo que eu tinha, em alguns momentos, com alimentos específicos, intolerância à lactose, por exemplo, que é algo que muitas pessoas hoje já diagnosticaram também, mas para algumas ainda fica ali, a pessoa tendo alguns efeitos colaterais ainda não descobriu o que é isso. Outro problema que eu tive, o grande vilão das mulheres, né, e do emagrecimento aí, o carboidrato. O carboidrato, ele é uma fonte de energia, né? Só que para mim, ele fazia um efeito
que a gente chama o efeito reverso. Se eu consumo muito carboidrato, eu tenho um pico de energia, mas ele dura pouco. Então, a queda de energia acontece logo depois. Aí, sabe aquela sensação de que, nossa, eu estou morta? Né? O que aconteceu? É como se eu tivesse sem energia nenhuma. E o carboidrato faz isso comigo. Então, eu precisei procurar uma profissional. Até quero aqui agradecer a ela, a doutora Michele Nunes Costa. Ela é nutricionista. E eu fiz uma reeducação alimentar para cuidar do meu corpo, porque eu comecei a ver também que quando eu tinha esses picos de queda de energia, eu não raciocinava bem, concentração, memória, tudo isso ficava comprometido. E como você pode ajudar alguém, né, sem ter capacidade de raciocínio? E eu precisei começar a aprender a lidar com isso. Então, a nutrição comportamental, ela entra justamente para isso, para que você olhe para o alimento, entenda como ele funciona no seu corpo, para que você tenha ele como seu aliado. Então, uma refeição hoje, por exemplo, se eu vou ter um dia muito agitado, eu sei que eu preciso de mais energia. E com a nutrição comportamental, eu aprendi que eu vou precisar consumir mais alimentos que me dê energia, como fibras, grãos, né? Então, eu acabo somando tudo isso para ter aí uma capacidade maior de energia, de concentração, de tomada de decisão e também me sentir, né, um pouquinho mais lá para cima para ter energia e felicidade para distribuir para as pessoas. Você está falando assim que quando você vai ter um dia muito agitado, você tem que ter um tipo de alimentação? Você pode falar sobre isso, que eu me interessei? Exatamente. Eu preciso entender a minha rotina, a nutrição comportamental, ela ajuda nisso. Você precisa entender a sua rotina, entender o que você vai necessitar dentro daquele dia, daquela semana, para você se alimentar de forma que você se sinta mais saudável, mais confortável. Então, por exemplo, digamos que para você, que tem várias pessoas para atender durante o dia, que tem que se concentrar em muitas coisas, você precisa se alimentar de uma forma diferente de alguém que, de repente, só trabalha atendendo um telefone. Porque você gasta mais energia do que essa pessoa. O seu cérebro precisa disso, né? Então, eu não vou aqui entrar em detalhes do que seria melhor comer ou não, porque isso seria para a doutora Michele. Mas o que eu posso dizer no que funciona para mim é, por exemplo, se eu vou palestrar em algum lugar, eu vou precisar de energia física e mental. O que me dá isso? Grãos, por exemplo, comer castanha, por exemplo, me hidratar bem, né? Porque além de usar muito a voz, a hidratação ela faz com que o corpo ele resfrie, né? Então, é uma série de pequenas coisas que o nosso corpo faz e que pra gente é automático, né? Você não tá vendo o que está acontecendo, mas o alimento ele tem esse poder de auxiliar o corpo naquilo que ele precisa. Aí, pessoal, tá vendo, né? Uma dica aí para você que se alimenta mal, né? Procura se conhecer durante a semana para poder fazer uma alimentação de acordo com o seu dia. Exatamente. Né? E nós vamos entrar no comercial agora. Daqui a pouco nós vamos estar com a nossa chefe Bianca, tá? Desculpa aí. E ela vai estar falando sobre alimentação, como organizar a sua alimentação na sua casa. Fantástico. Tá bom? Continuando aqui com a Sabrina, eu quero que você fala sobre resiliência nos relacionamentos. Ah, legal. Bom, resiliência é a resistência que você tem diante de desafios e obstáculos. É você não desistir, mas sim persistir em tudo aquilo que você faz. E se tratando de relacionamentos, é um desafio. Nós vivemos uma geração onde, se o meu casamento está muito difícil, eu me separo. Se o meu relacionamento com você, de amiga ou de colega de trabalho, não está bom, eu mudo de emprego. Né? Então, nós hoje, essa geração, ela não está acostumada a produzir resiliência. E falar disso é muito importante, porque não dá para você abandonar tudo na vida, né? Você precisa ter resistência.
Então, a resiliência é isso, é essa resistência que eu tenho. Embora as coisas estejam um tanto difíceis, é um desafio, né? Às vezes, para mim, por exemplo, foi um desafio muito grande falar assim, poxa, vamos fazer assim um evento para mulheres, vamos reunir, vamos assim juntar temas que são muitas vezes difíceis de falar, porque, né, são mais profundos, outros porque não são tão conhecidos. Então, foi difícil, né, sonhar com isso. Mas isso foi um obstáculo para mim e eu olhei e falei assim, não, peraí. Se eu estou tendo essa ideia, tem pessoas que compraram essa ideia, por que não? Né? Eu não posso desistir disso. Tem mulheres que precisam viver isso. Então, a resiliência te ajuda a olhar para o obstáculo como um degrau. E não como um fator que faz você desistir ou desanimar. E nos relacionamentos isso é muito importante. Porque com filhos, por exemplo, né? Marido, você pode se separar do filho, você não tem como, né? Uma vez que você foi mãe, se tornou mãe, você vai ser mãe para sempre. Então, é preciso desenvolver isso, essa resistência, essa persistência, porque a desistência é o caminho sempre mais fácil. Resiliência não é fácil, mas é necessário e possível. Quando você é resiliente, você se torna uma pessoa livre, né, que eu entendo. Sim. E aí, consequentemente, você faz as pessoas que estão à sua volta livres também. Sim. Você começa a respeitar a identidade da pessoa, a opinião da pessoa, mesmo que ela te contrarie, né? Exatamente. Você tem mais facilidade de aceitar isso. É Sim. o que eu entendo de resiliência. E você descobre, depois de um grande desafio, tem sempre uma grande vitória. Quando você supera um desafio no relacionamento com alguém e você transpassa isso, depois você para e fala, poxa, que bacana que essa pessoa é. Porque você conheceu mais essa pessoa, você teve mais oportunidades também de se apresentar para ela. Sabe aquela resistência que muitas vezes tem, isso é típico de mulher, né? Ai, não gostei de fulana. Você não dá nem oportunidade da pessoa se apresentar para você. E isso faz com que você perca a oportunidade de conhecer uma pessoa sensacional, né? E na vida é muito assim. Você tem oportunidades que se você desiste, você deixa de viver o melhor. Você deixa de viver o extraordinário. Então, a resiliência realmente, além de trazer liberdade, faz você viver experiências únicas. É muito importante. Sabrina, eu gostaria que você falasse desse evento que vai ter no Novotel, não é isso? Isso. Ser absoluto, a mulher de corpo, alma e espírito. Você poderia esclarecer, dar mais informações sobre esse evento? Sim. O evento se dará nos dias 20, 21 e 22 de abril. E nesses dias nós vamos estar ali no Novotel para esse retiro. O que é retiro? É você sair, né? É você se separar para viver esse momento. Então, ali nós estaremos com algumas colegas palestrantes, né? Nós teremos vários temas que serão abordados. E ali nós vamos ter essas mulheres para viver essas experiências mais profundamente. Falando de medo, falando de autoestima. E o mais importante é tendo a oportunidade de pôr em prática isso, né? Não esperar você sair aqui para começar a praticar. Viver experiências lá que vão te dar essas estratégias. Nós vamos falar também sobre nutrição comportamental, para te ajudar também, dar esse upping aí para quem está com esses desafios em relação à comida, né? E nós vamos falar também sobre algo muito importante, a resiliência nos relacionamentos de um modo geral. Nós vamos falar sobre empoderamento, porque a mulher que está com esses desafios aí e não está conseguindo vencer, ela se sente diminuída, né? Então não é só uma questão de autoestima, é uma questão de você se colocar como realmente você nasceu para ser, né? Como alguém importante, alguém que faz coisas que realmente importam. Nós vamos falar sobre a reconexão com Deus, nós vamos falar sobre isso e vamos viver experiências incríveis lá. Tá tudo sendo preparado com muito carinho e isso é assim algo muito prazeroso para mim, porque nós tivemos o presente da parceria com o Novotel e nós conseguimos condições
inacreditáveis de valores para dar acesso para todo mundo mesmo. Como que as pessoas podem fazer para adquirir essa entrada, né, para participar desse evento? Você poderia... Sim, legal. As inscrições já estão abertas, são apenas 50 vagas, então corre. Na verdade, algumas vagas já foram, né, preenchidas aí, então corre para não perder essa oportunidade. Entre em contato no WhatsApp, o DDD 12, né, 98807-7923. Você vai falar diretamente comigo e também via as redes sociais, via Instagram, Sabrina Tomás, via a nossa página no Facebook, também Ser Absoluto, e ali você nos chama inbox para também passar os dados, para credenciamento e tudo mais. Então, através desses canais, você consegue aí garantir a sua vaga fazendo a sua inscrição. E também tendo mais detalhes sobre valores e formas de pagamento. Uma frase para a gente fechar daqui a pouquinho, que eu vou vir com a outra convidada, é crenças limitantes e empoderamento e depois reconexão no espírito. Sim. Uma frase rapidinha para a gente fechar. Tá bem. Crenças limitantes, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você pensa e que te limita. Empoderamento, nós já mencionamos aqui, e a reconexão no espírito, que é se reconectar com Deus e descobrir o seu propósito de vida. Esse é o resumo, a síntese do ser absoluto e daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Sabrina, quero te agradecer pela participação. Obrigada. Gostaria de trazer você mais aqui e eu quero ajudar você nesse projeto porque você faz um trabalho muito bonito. Obrigada, tá? Obrigada Leila, pela sua presença aqui, é uma honra te conhecer. Imagina, eu que agradeço, obrigada, um excelente dia a todos vocês, que Deus continue te abençoando e te usando neste programa precioso, né? E seja muito bem-vindo todas as mulheres aqui, fiquem com a Bianca, né? Bianca, a chefe Bianca. A chefe Bianca, e eu tô aqui também para colher todas as dicas que ela vai dar. Pessoal, nós vamos entrar com nossos comerciais, vocês ficam aí de olho, fica ligado, e nós vamos estar de volta com a chefe Bianca, que ela vai falar sobre como organizar a sua alimentação na sua casa, tá bom? Fica ligadinho aí. Tchau, tchau. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O
Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia. A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir além de deixar pães, a sua casa bolos. mais bonita. E nesse final de ano, aqui na My Home, além de você renovar todo o seu lar, ainda pode sair de carro zero. É isso mesmo, além de deixar a sua casa mais bonita com os lindos móveis planejados da My Home, você comprando R$3.000 em móveis ganha um cupom virtual para concorrer a um Renault 0 km. Essa você não pode perder. A My Home fica aqui na Avenida São João, número 256, em São José dos Campos. Anota o telefone, é o 3308-2400. My Home, nossa casa é sua. As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes, além de contar com uma enorme variedade de saladas e pratos vegetarianos. Nós tentamos não usar muito temperos industrializados e pouco sal para a galera aí ter mais saúde e viver melhor, né? Poder trabalhar depois o dia inteiro. E além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. A Prefeitura de São José fez parceria com o Hospital Antoninho da Rocha Marmo para implantar o Hospital da Mulher. O hospital agora é referência para a saúde da mulher, com mais consultas, partos, mamografias, ultrassons e cirurgias com internação. Mas atenção, o encaminhamento deverá ser feito pela UBS ou especialista, e o ambulatório da mulher continua com atendimento na Vila Industrial. Prefeitura de São José dos Campos. A nossa convidada, a chefe Bianca, do Companhia do Café aqui do Shopping Centro, no primeiro andar, né? Isso. E ela vai estar dando umas dicas muito legal para você que tem uma vida corrida, você mulher trabalhadora. Ela vai te ensinar como organizar o seu alimento e um alimento saudável. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada a todos, né? Muito bom dia. Eu vou estar falando um pouco aqui com vocês de como que eu me organizo até na minha casa, né? Eu tenho 2 crianças, né? Um de 5 e uma de 3. E nós somos em 4, mas eu tenho a minha tia também que me ajuda em casa e mais uma moça que me ajuda com a limpeza. Então nós somos em 6 pessoas comendo em casa todos os dias, né? Então se a gente não se organizar nessa questão da alimentação, a gente vai acabar comendo mal, a gente vai acabar comprando comida congelada e vai acabar botando no forno, no micro-ondas e vai acabar comendo, né? Então, não é o ideal. Geralmente essas comidas congeladas, elas não são muito boas, Não, né? tem conservante, né? Tem uma série de produtos que eles inserem nessas comidas que eu acredito que não é adequado até para quem tem criança dentro de casa. E legumes, vamos supor, a pessoa tem uma vida corrida, trabalha, e aí ela vai lá e faz uma feira, só que ela não tem tempo de ir lá fritar uma batata, cozinhar alguma coisa. Ela tem como fazer tudo isso de uma vez e colocar em potinhos dentro da geladeira, estraga? Quanto tempo ela tem que consumir? Como que é isso? Sim, a gente tem que sempre lembrar que o ideal é a comida fresca. Óbvio que é a comida fresca, mas a gente precisa, às vezes, facilitar a nossa vida por conta da correria. Então, alguns produtos, como eu tenho uma couve-flor, eu tenho um brócolis, né?
Poxa vida, já fez a feira domingo, dificilmente alguém que trabalha no domingo, né? Ou seja, o dia que você não trabalha foi a feira, chegou da feira, já começa a se organizar, já coloca os legumes para lavar, eu ponho um produto que chama hipoclorito na salada, que ajuda a eliminar bem a sujeira, os bichinhos. Eu porciono do tamanho que eu acho que é o ideal, eu nunca porciono grande, né? Já lavo. E aí a gente usa uma técnica que se chama branqueamento. O que é essa técnica? Você vai deixar a água ferver e você vai colocar por 2 minutos o alimento dentro dessa água fervendo. Você vai retirar e jogar num balde com água com gelo para interromper o cozimento do alimento. Porque se você ficar cozinhando muito ele vai perder as proteínas, ele vai perder os nutrientes, né? E vai passar do ponto, vai ficar tudo mole, borrachudo, que não é o que a gente quer no final. Então deixa 2 minutinhos, tira, coloca numa bacia com gelo, interrompe o cozimento. Deixa escorrendo bem o alimento, é importante secar muito bem ele. E depois você porciona e congela no seu congelador. Ah, hoje eu vou fazer brócolis, já está lá congelado, cozido, prontinho, você só vai refogar, ou você só vai fritar, ou você vai fazer um molho branco, colocar no forno com queijo ralado, e você já tem o seu acompanhamento do dia. E se a pessoa não quiser congelar esse alimento, eu fiz isso na minha casa. Eu cozinhei tudo e coloquei nos potinhos. Sim. E deixei dentro da geladeira porque o meu freezer não é grande o suficiente. Sim. Já tem um monte de coisa lá. Se a pessoa não tem condições de fazer isso, ela pode deixar quanto tempo dentro da geladeira? O que ela tem que fazer? Pode sim. Eu sugiro você deixar no máximo por 3 dias. Até nos breaks você estava conversando comigo sobre isso e perguntou se tem algum tempero que a gente pode já colocar para não deixar com gosto de geladeira a comida. Eu não temperaria. Eu deixaria para temperar na hora. Porque o gosto do tempero, você fritar aquele alho na hora, você fritar uma cebola na hora e coloca aquele alimento que já foi pré-cozido, você vai ter um sabor um pouco melhor. Como eu disse no início, o ideal é sempre feito na hora. Mas a gente às vezes não consegue esse feito, né? Então, deixa ele pré-cozido sem tempero nenhum, põe em potinhos pequenos, né, na porção que você acha que você vai consumir, frita o seu alho, frita a sua cebola, põe o seu alecrim, põe o seu manjericão e tempera na hora. Tempera na hora. Estão perguntando aqui, por que você está fazendo gastronomia? Eu cursei, né, gastronomia, o meu filho era pequeno, e eu fiz na IMB Morumbi, em São Paulo, mas eu fiz aquele via web. Eu não fiz aulas presenciais, né? Mas fiz web, fiz as provas, né, no campus e cheguei a cursar assim a gastronomia na IMB Morumbi. E você tem uma companhia de café, não é isso? Isso. Você aplica isso lá? Eu tenho uma cozinheira espetacular, excepcional. Acho que ela pode muito mais ensinar vocês do que eu aqui de tão boa que ela é. Mas ela tem muito esse cuidado com a comida. Então, na companhia do café, no restaurante, nós temos que trabalhar um pouco diferente do que é em casa, né? Lá ela faz o descongelamento de uma carne, depois ela tempera, deixa marinando essa carne para depois fazer o pré-preparo para no dia seguinte só finalizar a cocção do alimento. Mas de repente, puxa vida, sobrou uma peça inteira de lagarto e eu não utilizei nesse dia, não precisou usar. Mas ela nem foi para o buffet, ela está só pré-pronta, vai ter que ser guardada na geladeira. Então ela toma esse cuidado, como eu disse para você, do brócolis ou da couve-flor, de terminar na hora. Sempre terminar na hora. Foi guardado na geladeira, foi congelado? Foi. Mas sempre terminar o processo na última hora para você colocar ou na sua mesa ou no restaurante, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você
Dá para fazer isso com outros alimentos, sem ser legumes e verduras? Dá para fazer isso tipo com arroz, com macarrão, com feijão? Dá para fazer isso? Dá. Inclusive, assim, na minha casa, o que a gente costuma fazer? Fez o arroz, não comeu tudo no primeiro dia. No segundo dia, você até dá uma requentada e vamos lá, né? Mas no terceiro dia, já não dá mais. Então, dá para você fazer um bolinho de arroz. Dá para você... em casa, meu marido é oriental, é japonês. Então, a gente gosta muito de fazer um ovo mexido, picar um franguinho, um peito de frango pequenininho, uma cenoura, refogar e colocar aquele arroz ali, que é o chamado arroz yakimeshi. É chinês, na verdade, mas a gente gosta muito. Então, tá novo em folha, né? Tá todo temperado de novo, né? Você põe um alho, põe cebola, põe o frango, põe a cenoura, tá novo, né? Nossa, tá então novo. Você se alimenta muito bem na sua casa, né? Então, em casa eu gosto muito, né? Até pela cultura oriental do meu marido, a gente inseriu muitos legumes dentro de casa. Legal. E as minhas crianças, inclusive, comem demais legumes. Tem crianças que não gostam de legumes, não gostam de verdura. Você tem alguma dica para as mães que tentam fazer essas crianças comerem? Olha, o segredo, eu acho, né? Na minha casa, o segredo foi não desistir, persistir, porque ela não vai gostar na primeira vez, mas você tem que persistir. E assim, entre o ideal e o péssimo, você pode ficar com meio termo, né? A gente não precisa ser 8 ou 80, né? Então, creme de leite faz bem? Não é, tem gordura e tal. Mas ele não vai deixar a comida mais gostosa? Poxa, coloca um creme de leite para temperar. A fritura é o ideal? Não é o ideal, né? Mas na sua casa, você não vai usar o óleo várias vezes, não vai saturar aquele óleo. Então, eu faço um jiló frito. As minhas crianças comem jiló. Então, assim, é saber temperar, saber deixar o alimento de uma forma que a criança aguce o paladar, o olfato da criança, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu cozinhei berinjela. Eu dei uma fritada na berinjela, eu temperei depois com shoyu, açúcar, sal, um pouquinho de tempero de peixe que chama hondashi, que japonês usa muito. Coloquei esse tempero lá, deixei cozinhar um pouquinho. Eu desliguei, a berinjela esfriou, a minha filha comeu na hora. Ai, que delícia. Na hora. Deu até fome agora, sabia? Ela comeu na hora. E assim, tinha um pouquinho de açúcar, é shoyu, é um tempero que você faz, que fica saboroso, solta aquele aroma gostoso dentro de casa. E é impressionante, as minhas crianças, se eu estou espremendo limão, eles já falam, tá com cheiro de limão aqui. Se você usa açúcar e queima açúcar, nossa, tá cheirando caramelo. Então você tem que... Eles me ajudam na cozinha, isso é importante, né? A participação da criança. Vem aqui, me ajuda a quebrar o ovo, quebra o ovo. Me ajuda aqui, vem me ajudar a mexer aqui o bolo, a massa do bolo. Então, você envolver a criança no preparo é importante. Eu tive uma infância que foi muito rica. Eu comia muita coisa assim da terra mesmo, sabe? Brócolis, cenoura, pimentão, tomate. Porque eu sou de Mogi das Cruzes, então lá tem muito japonês. Tem muito. E eu tenho parentes japoneses da família, da parte do meu pai. Então, a gente comia muito essa coisa. Então, quando eu tive os meus filhos, eu ensinei isso para eles, entendeu? Então, eu não tive dificuldade deles comerem. Mas tem muitas mães e pais aí que eles têm muita dificuldade, porque eles dão muita porcaria para as crianças comerem. Acho que é mais fácil, acho que é mais rápido. Mais fácil e mais rápido Não dá trabalho, né? E acaba estragando, né, a criança com esse tipo de alimentação, né? Eu costumo comentar muito, até no restaurante, tem os funcionários, eu falo assim, olha, as minhas crianças tomam café com leite de manhã sem açúcar. E eles falam, nossa, mas como você consegue? Eu falei, eu nunca introduzi de manhã o achocolatado, o chocolate em pó com açúcar, eu nunca fiz isso. Todos os dias de manhã, no começo fazia cara feia? Fazia. Café com leite sem açúcar? Fazia cara feia? Fazia. Mas no outro dia eu ia lá de novo, café com leite sem açúcar.
E até chegou uma hora que o paladar dele se acostumou tanto com esse alimento, né? Com essa bebida assim, que hoje eles acordam e me falam, mãe, eu quero café com leite. E eles nem me perguntam do açúcar, nem me perguntam. Olha, gente, eu tô percebendo também na Bianca que ela tem uma pele muito bonita, viu? Eu acho que ela come muito legumes mesmo, muita verdura. Faz bem, né, isso aí, viu? Ó, a pele dela é linda, a pele dela, gente. Olha, come mesmo, hein? Legumes, verdura. Você, criança, que tá aí assistindo, aceita o que a mamãe dá pra vocês, tá bom? Ela só quer o teu bem. Mas e aí? Você gostaria de dar algum telefone, algum número de telefone para que as pessoas pudessem fazer mais perguntas para você? Sim, se você tem essa claro. De ensinar essa organização de alimento. Você tem mais alguma coisa para indicar para gente? Fica à sua disposição. Não, eu posso dar o meu telefone, né? Inclusive é o WhatsApp, o prefixo é 12. O telefone é 981927336. Eu estou à disposição de vocês, né? O que vocês precisarem perguntar, o que souber vai ajudar. A gente não sabe tudo, mas o que tiver ao nosso alcance, a gente com certeza faz questão de ajudar. Então tá bom. Ô, Sabrina, eu quero agradecer, tá, a sua participação aqui no Mulher em Ação. E... Bianca, desculpa, porque teve outra convidada. Tranquilo. Né? Você que está me assistindo aí, se você quiser me dar um curso de publicidade, pode me dar, tá? Então, quero te agradecer a tua presença aqui, tá? E fala de onde você está atendendo, né, na Companhia do Café aqui no shopping. Sim, nós estamos no primeiro andar do Shopping Centro, na Companhia do Café. Lá funciona restaurante, das 11 até as 3h30 da tarde. E depois a gente funciona com café da tarde, né, que vai das 3h30 até as 18 horas. Lá nós temos açaí, temos vitaminas, temos sucos detox, temos aquela crepioca, que é ovo com farinha de tapioca. O nosso almoço todo dia tem arroz integral, filé de frango, legumes cozidos, sem contar a nossa salada. Mas, claro, temos também a batata frita, né? Nós temos também opções para quem não está no regime do dia a dia, né? E é isso aí. Para quem não quer ficar com a pele bonita igual a sua, né? Para quem não está no regime do dia a dia, a gente tem a batata frita. Ó, eu agradeço a sua vinda aqui, tá? Eu é que agradeço. E gostaria que você viesse mais. E obrigada, viu? Obrigada a vocês. Espero ter ajudado um pouquinho, algumas dicas aí pro pessoal poder se organizar e comer melhor em casa. Pessoal, nós estamos terminando o nosso programa Mulher em Ação. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras e quartas-feiras, 11 horas da manhã. Você que quer participar, você nutricionista, ginecologista, você que tem algum assunto muito importante para o nosso público, se você quiser participar desse programa, entre em contato com a gente no Shalom BMC, tá? Nós temos uma página no Face, nós temos também o telefone, se você quiser entrar em contato com o Ebert, o telefone dele é 12992061101, tá? Nós gostaríamos muito que você viesse participar desse programa, porque você vai estar ajudando a uma pessoa a se restabelecer como pessoa, né? Se é essa a palavra que eu posso dizer. E que você continue participando, compartilhando, curtindo a nossa página, fazendo os comentários aí, fazendo as perguntas. A Sabrina e a Bianca que participaram do programa, nós já passamos o número delas aí. Se vocês quiserem entrar em contato com as duas, podem entrar, elas vão estar à sua disposição, tá? Boa tarde, fica com Deus e até semana que vem. Um beijo.